Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo, vamos para a atividade 3. Pessoal, leia a atividade, tente resolver, se você não conseguir, use o vídeo como auxílio, tá bom? Eu não vou ler o enunciado, mas o exercício diz o seguinte, de forma mais direta. Os ônibus da empresa X saem de determinada rodoviária a cada 15 minutos, então a cada 15 minutos está saindo um ônibus dessa rodoviária. E os ônibus da empresa Y saem dessa rodoviária a cada 40 minutos, tá bom? Se às 8 horas saíram ônibus das duas empresas, quando isso vai acontecer novamente? Pessoal, esse exercício é bem clássico, tá bom? Ele vem com situações diferentes, mas a ideia é a mesma. Por exemplo, se eu tomo um remédio de 8 em 8 horas e o outro de 12 em 12 horas, se eu tomar os dois agora, quando eu volto a tomar os dois juntos novamente? É um exercício com a mesma ideia, tá bom? A gente usa o mínimo múltiplo comum para resolver isso, tá? Então é o seguinte, às 8 horas saíram dois ônibus. Então às 8h15 saiu outro ônibus da empresa X, depois às 8h30, depois às 8h45, depois às 9 horas, ou seja, de 15 em 15 minutos. Na empresa Y, às 8 horas saiu, depois saiu às 8h40, depois saiu às 9h20, certo? Quando isso vai acontecer novamente? Bom, a gente tem que calcular o mínimo múltiplo comum de 15 e 40, ok? Então, vamos fazer esse cálculo. Seguinte, 15 e 40. Coloco os dois lado a lado e vamos lá. Dividido por 2, consigo, porque o 40 é par. 40 dividido por 2, 20. O 15 não dá. Por 2 de novo, 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Esse 15 sempre continuou, porque não dá para dividir o 15 por 2, né? Não é uma divisão exata. Bom, agora aqui eu cheguei a dois números ímpares, 5 e 15. Não consigo dividir o 5 por 3, mas consigo 15. Então, vamos dividir por 3. 5 por 3 não dá, continua 5. Agora, 15 dividido por 3 é o 5. E agora, como o 5 é primo, eu tenho que dividir o 5 por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Então, agora a gente vai multiplicar toda essa coluna que a gente criou. E o resultado vai ser o nosso mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120, tá? Lembra daquele exercício que a gente mudou a ordem? Para ficar mais fácil a conta, para a gente fazer de cabeça. Mas confirma aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 120. Opa, tá bom? Então, 120 é o nosso mínimo múltiplo comum. Então, o exercício pergunta: depois de quantos minutos os ônibus dessas duas empresas voltarão a partir juntos novamente? E a nossa resposta é depois de 120 minutos, ok? A que horas isso ocorrerá? Bom, 120 minutos são 2 horas, concordam? Porque cada hora é 60 minutos. Então, 8 horas mais 2 horas, isso vai acontecer às 10 horas da manhã. Essa é a nossa resposta. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Bons estudos. Tchau, tchau.